Essa questão aqui exige da gente dois itens. Primeiro, a expressão da função e logo em seguida o esboço do gráfico. E qual é o contexto? Trata-se de um profissional que ele faz um serviço e cobra de acordo com a seguinte regra. O valor que ele vai receber pelo serviço é uma soma de uma parte fixa com uma parte variável. A parte fixa é R$400 e a parte variável depende da quantidade de horas que ele gasta, sendo que ele ganha R$150 por cada hora trabalhada. E veja que aqui no enunciado é garantido para você que essa parte variável é proporcional à quantidade de horas que ele gasta para fazer o serviço. De cara, a gente já percebe que existem dois valores. Um é o R$400, que é fixo, e outro valor, R$150 por hora. Ou seja, dependendo da quantidade de horas, vai mudar o valor a ser cobrado. Vamos pensar usando uma pequena tabela para deixar bem claro o que está acontecendo e determinar já a lei de formação da função. Vamos pensar em algumas situações particulares para o serviço desenvolvido pelo profissional e o valor cobrado. Então, por exemplo, aqui nessa tabela eu vou colocar a variável independente da questão, que é a quantidade de horas, e na segunda coluna dessa tabela nós vamos calcular o valor recebido pelo profissional. E é denotado por f de x. Por que f de x? F é o nome da função, que foi inclusive citado no exercício. E x é a variável independente, a quantidade de horas. E como é feito isso? Bom, suponha que você tenha um trabalho que demande 1 hora para o profissional. Significa que, lembra lá da questão? São R$400 fixos, ou seja, ele ganha R$400, mais um valor que é variável. Ora, mas se ele trabalhou 1 hora e ele ganha R$150 por hora, então ele vai somar aos 400 R$150, ou 150 vezes 1. E eu vou deixar esse vezes 1 indicado aqui, para que fique mais fácil da gente deduzir a expressão da função. E se não for só 1 hora que o profissional demore para realizar o trabalho? E se forem 2 horas? Qual vai ser o valor cobrado? De novo, lá no enunciado está citado que o valor cobrado é a soma, ou seja, eu vou somar um valor que é uma parte fixa, R$400, com a parte variável. Qual que é a parte variável nesse caso? Se ele ganha R$150 por hora, então, trabalhando 2 horas, ele vai ganhar, só pela parte variável, 150 vezes 2. Se a gente fosse fazer o cálculo nessas situações, aqui seria 550 e aqui seria 400 mais 300, R$700. Mas eu vou deixar indicado assim para que a gente possa deduzir a expressão da função que vai depender da variável independente x. Vamos fazer mais uma linha. Por exemplo, para 3 horas trabalhadas. Se o profissional precisar de 3 horas para realizar o serviço, então o valor que ele vai receber vai ser uma soma da parte fixa, que é R$400, com a parte variável. E lá na parte variável você sabe que ele ganha R$150 por hora. Como são 3 horas, ele vai ganhar só na parte variável 150 vezes 3. R$450 mais 400, R$850. Daqui a gente já pode perceber qual que é a regra, a lei de formação dessa função. Então, por exemplo, você viu que no cálculo para o valor do serviço do profissional, o 400 não muda. Ele está sempre sendo somado a R$150 vezes alguém. E olha só, na primeira linha, o valor é 1, que é justamente a quantidade de horas. Na segunda linha, o valor é 2, que é também a quantidade de horas. Na terceira linha, quando a quantidade de horas é 3, a parte variável é multiplicada por 3. Então, a gente pode deduzir que
Se for, por exemplo, X a quantidade de horas gastas para o profissional realizar o trabalho, nós vamos ter uma expressão aqui que vai ser qual? Primeiro, nós temos a parte fixa, que é R$400, que vão ser somados à parte variável. E como que é a parte variável? Pelo que nós podemos observar na tabela, é 150 vezes o x. Então, f de x ela é igual a 400 mais 150x. Com essa observação da tabela que nós acabamos de fazer, então ficou claro que a função f de x, que é citada no enunciado, que calcula o valor do trabalho do profissional, ela tem uma expressão específica, que é a soma de R$400, que é a parte fixa, com R$150 vezes x, que é a parte variável. Neste caso aqui, você tem uma expressão que é um número real diferente de 0 vezes x, mais outro número real. Esse tipo de expressão coincide com expressões de funções do primeiro grau, que são funções que têm expressão do tipo um número real diferente de 0 vezes x, mais outro número real. A diferença aqui está, em primeiro lugar, na ordem das parcelas, o que não influencia em nada, porque você calcular R$400 mais 150 vezes x é a mesma coisa que calcular 150x mais 400, uma vez que vale a propriedade comutativa para a adição de números reais. E ainda, para funções do primeiro grau, você tem o domínio, que é o conjunto dos números reais. E isso permite construir o gráfico desses tipos de funções como sendo retas. Mas só que nesse nosso caso específico não tem sentido em falar em valor de x de horas menor do que zero. Então a gente vai poder desenhar o gráfico dessa função apenas para a parte do plano que está no eixo y e para a direita dele. E qual a intersecção desse gráfico com o eixo y, por exemplo? Você pode lembrar lá da teoria que a gente já estudou na videoaula, cujo link eu vou deixar aqui embaixo. O valor b, que é o número que está sendo somado sozinho, ele indica a intersecção lá no eixo y. Então, a coordenada do ponto no eixo y, que é a intersecção do gráfico dessa função com este eixo, é 400. E a inclinação dessa reta? A inclinação é dada por 150, que é o coeficiente angular. Mas como assim? Como a gente vai deixar claro isso ali na questão? Nós vamos, por exemplo, atribuir um valor para x, calcular o valor da imagem dele. Então, por exemplo, se o x for 2 vezes 150 dá 300, 300 mais 400, 700. Logo, o 2 está associado ao 700. E agora a gente tem outro ponto da semirreta que vai formar o gráfico dessa função da questão, que começa aqui no eixo y 400 e vai subindo, passando por este ponto, que é o 2, 700. Ou seja, o ponto do plano que tem duas coordenadas, que é formada pela primeira coordenada, que é o x, que é 2, e a segunda coordenada, 700. Uma informação vital nessa questão foi a que diz respeito à proporcionalidade entre a quantidade de horas e o valor de R$150 por hora de trabalho. Então, por exemplo, se ele gasta 2 horas e meia de trabalho para realizar o serviço, ele vai ganhar 2 vezes e meia, ou 2,5 vezes R$150. Se ele gastar meia hora para fazer o trabalho, então ele vai ter a parte variável lá no cálculo do valor de serviço, meio vezes R$150, e assim por diante.